Olá, meu nome é Orlando Figueiredo Filho e nesse vídeo quero mostrar para vocês uma das ferramentas mais utilizadas pelas organizações, que é a matriz SWOT. Vou tentar mostrar em alguns exemplos práticos como realizar essa avaliação estratégica que vai ser muito útil no planejamento estratégico das suas organizações. Como fazer uma análise SWOT? Bem, a análise SWOT parece um nome um pouco esquisito à primeira vista, mas algumas pessoas já conhecem bem, também pode ser considerada como análise fofa, com o acrônimo em português. Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente para vocês. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para todos que estão nos ouvindo. Você lembra quantas vezes já utilizou a matriz SWOT ao longo de sua vida para tomar as mais variadas decisões? Bem, vamos tentar relembrar um pouquinho. Lembra quando a gente ainda era jovem na escola e que existiam lá, o professor sempre tinha aquele trabalho de grupo. E aí vamos supor que a gente tem um trabalho de matemática. Vamos tentar analisar como é que a gente fazia na época. Como alguns tinham pouca habilidade com números, né, e dedicavam essa grande fraqueza, na hora de ter um grupo de matemática, o ideal era estar junto com pessoas que fossem fortes em matemáticas. Então, aqui a gente já estava olhando um pouquinho a minha fraqueza e a habilidade de outras pessoas e as forças de outras pessoas. Também posso considerar a minha habilidade interpessoal, de me comunicar bem, de estar bem com todas as pessoas do grupo, para poder me incluir no grupo em que eu tinha as pessoas mais fortes em matemática. Dessa forma, eu estaria compensando a fraqueza minha, com a pouca habilidade com os números, e valorizando uma força minha, que era as habilidades interpessoais de convivência no grupo. Então, aqui eu usava fraqueza e força, lá nos meus primórdios da educação. No trânsito hoje, atualmente, quando a gente está indo para o trabalho, né, com o objetivo de chegar ao trabalho sempre no horário, então, como é que a gente pode utilizar a SWOT? Quer dizer, eu tenho lá, durante o meu trajeto, eu posso receber uma informação pelo rádio ou até pelo meu aplicativo, dizendo que, por causa de uma chuva muito forte, algumas ruas estão alagadas. Ou seja, a rua alagada é uma ameaça que está aí na minha frente e que o aplicativo vai fazer com que eu contorne essa ameaça. Ou seja, eu vou utilizar outro escape, outra rua para poder ir para o meu destino. Então, eu estou contornando uma ameaça que surgiu no meu caminho. Da mesma forma, às vezes temos um engarrafamento e surge uma oportunidade de uma rota que está sem engarrafamento. Assim, eu estou utilizando também dentro do trânsito uma forma de capturar uma oportunidade que apareceu no próprio aplicativo, dizendo que tem um caminho em que eu vou evitar aquele engarrafamento. Bem, com isso eu quero dizer para vocês que se qualquer uma dessas situações que eu falei faz sentido para você, você usa a análise SWOT, mesmo que não saiba, você está usando a análise SWOT para embasar as suas decisões. A análise SWOT é uma boa ferramenta para a tomada de decisão. Então, é uma das vantagens, e às vezes a gente nem sabe que está utilizando a análise SWOT. O que é ela? Ela é uma das ferramentas mais simples e, ao mesmo tempo, útil que uma empresa tem para entender o ambiente de atuação dela e criar a base de informações que são necessárias para a elaboração de um planejamento estratégico ou na própria gestão da organização. Com essa análise, consegue-se elaborar estratégias para obter a vantagem competitiva e melhorar o desempenho organizacional. E o que é a matriz SWOT ou FOFA? Por que SWOT ou FOFA? Na verdade, vem desses acrônimos aqui em inglês, Strengths, Weakness, Opportunity, Threat, e em português seriam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Elas foram criadas na década de 60 por Albert Humphrey e aperfeiçoada posteriormente por Kenneth Andrews e Roland Christensen, da Harvard Business School. Ela estuda a competitividade de uma organização segundo essas 4 variáveis. E quais são essas variáveis? No ambiente interno, nós temos as forças e as fraquezas.
que são as forças? As forças são as variáveis internas e controláveis que propiciam as condições favoráveis para a organização em relação ao seu ambiente. Já as fraquezas são as variáveis também internas e também controláveis, consideradas deficiências que inibem o desempenho da organização em relação ao seu ambiente. Notem bem que eu digo que são variáveis do ambiente interno e que são controláveis, ou seja, estão sob a gestão da organização. Eu posso mudá-las, certo? Já do outro lado, no ambiente externo, nós temos as oportunidades e as ameaças. Nas oportunidades, são as variáveis externas e não controladas que podem criar as condições favoráveis para a nossa organização, desde que a MEPS tenha condições ou interesse de utilizá-las. Já as ameaças são as variáveis externas e também não controladas, que podem ou prejudicar o seu desenvolvimento e acarretar em perda de posicionamento de mercado. Certo? Então, esses são os fatores que vão ser analisados dentro de uma análise SWOT. De posse desses fatores, eu faço a matriz de avaliação estratégica. O que é a matriz de avaliação estratégica? Nada mais é quando cruzamos o ambiente interno com o ambiente externo, as forças e fraquezas com as oportunidades e as ameaças. Quando eu cruzo as forças com as oportunidades, eu estou vendo qual é a minha capacidade ofensiva, a capacidade das minhas forças capturarem as oportunidades que estão relacionadas ao ambiente externo. Quando eu falo de forças e ameaças, eu estou vendo a minha capacidade defensiva. É o poder do conjunto das minhas forças neutralizarem ou minimizarem as ameaças do ambiente externo. Quando eu cruzo as fraquezas com as oportunidades, eu vejo a minha incapacidade ofensiva, quando as fraquezas atuais vão dificultar ou impedir a organização de aproveitar as oportunidades do ambiente externo, e quando eu cruzo fraquezas com ameaças, esse é o pior quadro, que é a nossa incapacidade defensiva, ou seja, a nossa vulnerabilidade. Quando as fraquezas atuais acentuam os riscos das ameaças impactarem a organização. Então, essa é a matriz de avaliação e nos dão as estratégias de atuação que a organização pode ter quando eu cruzo esses dois ambientes, o interno e o externo. Agora, não basta só levantar as forças e as fraquezas. Eu tenho que fazer o cruzamento e dar uma pontuação para esse nível de cruzamento entre as forças e as oportunidades, as forças e as ameaças. Para quê? Para que eu tenha o que é a força mais relevante, qual é a fraqueza mais relevante, quais são as oportunidades mais impactantes e as ameaças também que mais impactam dentro da organização. Então, quando eu faço esse cruzamento, e eu vou mostrar um exemplo para vocês de como fazer isso, a gente faz a priorização do que é mais importante em termos de força, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vamos ver aqui. Quando a gente está analisando o ambiente interno, é bom você fazer uma lista de assuntos a serem estruturados, ou seja, pesquisados. Então, aqui é uma sugestão que a gente dá em relação ao ambiente interno. Vamos olhar os elementos e a estrutura de poder, as estruturas e os procedimentos organizacionais, como é que é o sistema de planejamento, o sistema de gestão, a informação e a comunicação dentro da organização, os processos produtivos, a tecnologia que é utilizada, a qualidade dos produtos e serviços, e todos esses assuntos são importantes para a gente identificar quais são as nossas forças e as nossas oportunidades. Notem que todos esses assuntos aqui podem ser, como posso dizer, mexidos pela própria administração, ou seja, estão sob a nossa gestão. Então, dentro do ambiente interno, a gente vai levantar, de preferência, um pouco de cada um desses assuntos para a gente ter quais são as principais forças e as principais fraquezas da organização. Do outro lado, no ambiente externo, nós temos que analisar, de uma forma mais global, tudo aquilo que está fora da nossa gestão. Então, vamos analisar o ambiente político, o ambiente econômico, o ambiente social, tecnológico,
ambiental e legal. Então, vamos levantar quais são as oportunidades e ameaças em relação a todos esses assuntos. Isso aqui é basicamente um roteiro, cada um pode fazer da maneira que achar mais conveniente. Vamos fazer aqui um exemplo prático para deixar mais claro como a gente pode trabalhar essa matriz estratégica. Vamos dar um exemplo aqui da escola de inglês Opportunity, uma escola que a gente inventou aqui, que durante um brainstorm, que na verdade, quando você faz a reunião para fazer esse levantamento, é um brainstorm, chame pessoas de todas as equipes e todas as áreas dentro da organização, para você ter bastante diversidade e conhecimento sobre o que é importante para a organização. Então, vamos supor que eles fizeram esse trabalho de brainstorm e levantaram as suas principais forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, as forças e fraquezas levantadas nesse brainstorm foi que uma das forças era a qualidade do serviço, a outro método que era reconhecido e uma boa divulgação que eles têm nas redes sociais. Entre as fraquezas, elencaram marca ainda não consolidada, foco em apenas um idioma, que era o inglês, e a localização, local onde eles estão instalados, tem poucas vagas, as pessoas têm dificuldade de chegar. Então, esses foram alguns levantamentos feitos durante o brainstorm. Isso, eu estou resumindo para não ficar uma coisa. Normalmente, vem mais de 10, 15 forças e fraquezas, como também oportunidades e ameaças. Do mesmo lado, as oportunidades identificadas durante esse brainstorm foi o crescimento da demanda por cursos online, novos canais na internet, busca por novos idiomas, por exemplo, o mandarim e o espanhol estavam sendo muito procurados. Entre as ameaças, o aumento da concorrência, a pandemia do coronavírus e a queda na renda da própria classe média, que era um dos públicos-alvos da Opportunity. Com base nesse levantamento, eu agora vou fazer aquela matriz, vou cruzar forças e oportunidades, forças e ameaças, fraquezas e oportunidades e fraquezas e ameaças. Como é que eu faço isso? É uma planilha simples, pode ser uma planilha de Excel, em que você vai cruzar forças e fraquezas com oportunidades e ameaças. Vou mostrar. Normalmente você pode fazer também uma graduação para dar essa pontuação. Então, por exemplo, a gente pode dizer que quando não existe relação entre esses aspectos, eu dou uma nota 0. Quando é baixa a relação, eu dou 1. Quando as relações são intermediárias, eu ponho 3. E quando há uma forte relação, eu coloco o número 5, peso 5. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor como é que isso funciona. Eu elenco aqui todas as nossas forças, qualidade, método reconhecido, boa divulgação nas redes, as fraquezas, marca não consolidada, foco em idioma e localização, e vou cruzar com as oportunidades e ameaças que eu também levantei lá naquele brainstorm. Então, crescimento da demanda por cursos online, novos canais na internet e busca por novos idiomas. E aqui relacionei os demais. Então, eu vou começando a fazer esse cruzamento. Quando eu cruzo a minha força com a oportunidade, eu vou fazer a seguinte pergunta: como a qualidade do serviço pode capturar a oportunidade do crescimento de demanda por cursos online? Ou seja, aqui eles identificaram que existe uma forte relação, ou seja, a qualidade do serviço pode ajudar com a busca dos clientes por cursos, né, online. Eu tendo boa qualidade, isso pode haver uma relação. A mesma coisa eu faço em relação aos novos canais da internet. Ou seja, ter novos canais de internet e a qualidade do serviço, eles identificaram que a relação é baixa, não existe tão forte relação. Em relação à qualidade do serviço e busca por novos idiomas, eles identificaram como uma relação intermediária. Então, a pergunta que a gente tem que fazer sempre é essa: como as minhas forças podem capturar as oportunidades? Como as minhas forças podem amenizar as ameaças do mercado? E, da mesma forma, como as minhas fraquezas podem dificultar a capturação das oportunidades e como as fraquezas podem prejudicar ainda mais as ameaças que estão no ambiente externo. Então, eu vou fazendo um a um esse cruzamento, vou chegar às pontuações, e dentre essas pontuações eu vou ver quais seriam as forças mais importantes,
As fraquezas mais importantes, com essa numeração, quando eu somo a linha toda, eu tenho aqui que essa primeira deu 22, o segundo deu 24 e o terceiro deu 28. Então, com base nesses resultados dos cruzamentos, tanto para forças, como também para oportunidades e para ameaças, eu vou chegar a um resultado final, e aqui eu estou tentando resumir para a gente entender o processo. As forças mais relevantes são o método reconhecido e a boa divulgação nas redes sociais. Então, nas fraquezas mais relevantes, surgiu a localização e o foco em um idioma apenas. Nas minhas oportunidades mais relevantes, o crescimento da demanda por cursos online e a busca por novos idiomas. E nas nossas ameaças, ou seja, na nossa vulnerabilidade, nós temos o aumento da concorrência e a pandemia. Daqui, eu consigo já tirar algumas conclusões de estratégias que eu posso fazer nesse momento que a organização está vivendo. E a partir dessa conversa com o grupo, todo mundo vai chegar às conclusões, podemos tirar quais seriam as principais estratégias a serem implantadas dentro do planejamento estratégico da organização, ou na tomada de decisão por alguma ação que seja necessária ser feita. Então, por exemplo, eu daqui, olhando por todas essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, podemos ver que a gente já tem aqui até algumas estratégias que podem ser elaboradas pela organização, como, por exemplo, viabilizar cursos online, desenvolver novos cursos de idiomas e aumentar a divulgação do método da escola. Bem, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, que uma ferramenta simples pode trazer bastante estratégia para a nossa organização. Se você curtiu o vídeo, se você gostou desse vídeo, curta, recomende para seus amigos e faça seus comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e receba as novidades sempre que tiver uma aula nova. Muito obrigado.